campanha Fevereiro Roxo é dedicada à conscientização sobre doenças crônicas como lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Elas não têm cura, mas podem ser tratadas e proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente. Esse é o tema do BDC Saúde de hoje. BDC Saúde. E quem está aqui comigo no estúdio para falar sobre o Fevereiro Roxo é a neurologista Evelyn Esteves. Bom dia, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço o convite. O que é uma doença crônica? Ela pode ser genética ou ela é transmitida? Na verdade, quando nós temos uma doença crônica, a doença crônica ela é caracterizada por tempo de manifestação de sinais e sintomas. Ela sim pode ter cunhos genéticos, algumas delas. E no Fevereiro Roxo nós temos essas 3 doenças que é muito bom trabalhar para trazer sinal de alerta, né? Dá para explicar rapidamente cada uma delas? Sim. Dentre elas, podemos começar com o lúpus. O lúpus não é uma doença muito comum, tá? Mas é uma doença crônica. É uma doença que ela pode se manifestar muito mais comum, mais prevalente em mulheres e pode manifestar de várias formas. As formas mais comuns são doenças que estão associadas a sinais e sintomas cerebrais. O lúpus pode ser comprometimento de pele, lesões de pele, comprometimento de função renal, mas quando diagnosticada a tempo, existem muitas condutas que podem ser feitas e tratamentos, sim, para controle da doença. E temos também a fibromialgia e o Alzheimer. Todas não têm cura, mas é possível conviver com a doença? Totalmente. Todas. O importante é ter o diagnóstico quanto antes. A fibromialgia é uma condição que a gente fala, né? Antigamente não tinha-se esse diagnóstico. Sabemos que é uma doença que vem com grande prevalência, muito mais comum em mulheres do que homens, mas homens também podem apresentar a doença. A fibromialgia é, como fala, é uma dor que anda, é uma dor invisível, que compromete muito a qualidade de vida dos indivíduos e é considerada mesmo uma doença crônica, porque precisa ter um tratamento multidisciplinar, não tem um tratamento específico para essa doença, depende da forma que ela se apresenta. Quando que acende o sinal de alerta, algum sintoma que a pessoa fala assim, não, está na hora de eu procurar um especialista? Na fibromialgia? Ou numa doença crônica que seja, é uma dor ou é uma coisa que fica ali? É assim, doença crônica, sim, quando começa a comprometer a sua qualidade de vida e quando você começa a fazer uso de medicações para dores, de forma irregular. Eu vou tomar um analgésico, um anti-inflamatório, eu estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor no pé, acaba mesmo procurando alguns especialistas, mas muitas vezes especialistas picados, né? Médicos diferentes. Uhum. Então, quando consegue definir a doença crônica como a fibromialgia, é muito bom que você tenha um médico tratador e alguém que direcione, né, para essa doença ainda considerada misteriosa, mas hoje em dia já tem CID, já é classificada uma doença. Isolar o paciente não é, obviamente, que nem pensar, né? Principalmente, sei lá, de repente com relação ao lúpus. Tá. Então, assim, ao lúpus, nenhuma doença crônica o paciente deve ser isolado, né? Nós ainda vamos falar da demência. Tem o Alzheimer, que merece mais ainda, né? Mais ainda, porque hoje em dia nós sabemos que uma coisa é a solitude. Solitude, hoje em dia, é considerada o paciente que acaba se isolando por N motivos. E toda doença crônica não deve ter esse isolamento. Existem as associações de pacientes, que eu gosto sempre de falar. Então, você que tem a lúpus, que tem a fibromialgia e portador de demência, existem as associações de pacientes que vão dar várias orientações, não só de procura médica, mas como de procura de profissional também. Qual é a importância, doutora, de ter uma campanha nesse sentido, né? O Fevereiro Roxo? Olha, principalmente na demência, que hoje em dia, sim, dessas 3, ela é muito comum, ela realmente tem um cunho genético. Hoje em dia a gente tem novidades e tratamentos totalmente diferentes para que consigamos
regredir a evolução rápida. Isso é muito importante na demência. Então, o fevereiro roxo vem para falar que a doença crônica, por mais que é considerada sem tratamento, não tem cura, mas tem sim o conforto, entendeu? O médico não precisa, vai tratar, mas também tratar de quem cuida. Então, por exemplo, na demência, se você tem um paciente que o seu familiar está com demência, quem cuida também tem que ter essas orientações. Sim, é fundamental. Obrigada por estar aqui conosco hoje, doutora Eva. Imagina, eu que agradeço o convite. Este foi o BDC Saúde de hoje. BDC Saúde.